Capítulo 24. A lei aplicada à história. O caso da Revolução Francesa e o verdadeiro jogo da vida. Procuraremos agora explicar melhor os conceitos do capítulo precedente, observando-os quando aplicados a um caso clássico concreto, a Revolução Francesa. Examinemos a natureza e os movimentos das forças que lhe deram origem. Luís XIV foi rei absoluto. Ele dizia: "O Estado sou eu". Hoje isso seria considerado tirania. Porém, ninguém no seu tempo o considerou tirano, enquanto assim foi chamado o meigo Luís XVI, tão econômico para si e amigo do povo. Por que razão ninguém reclamou contra Luís XIV, que era tirano, mas todos reclamaram contra Luís XVI, que não o era? O primeiro não foi julgado tirano porque tinha o poder da força e da inteligência. O segundo foi chamado tirano porque era simplório e fraco. Luís XIV, que se fez chamar o Rei Sol, usou o poder na forma que era a mais adaptada tanto para si como para seus súditos, dada pelo nível de evolução atingido por todos eles naquele tempo. A forma mental nesse nível é o egocentrismo, e o rei não podia ser senão a expressão mais completa dessa forma, o modelo da psicologia então em vigor, isto é, o exemplo máximo do individualismo egocêntrico. Para cumprir a função de cuidar do seu povo, era necessário que ele o considerasse como sua propriedade, pois nesse nível evolutivo, o homem não sabe superar o seu egocentrismo e, por isso, não cuida de coisa alguma que não seja sua. Devido a essa forma mental, aquele rei não podia fazer seu trabalho senão em função do seu orgulho pessoal. E o seu povo, que tinha os mesmos instintos, compreendeu e aceitou o rei dominador como coisa natural. E, de fato, nesse nível, todos os direitos pertencem ao mais forte, que, por virtude da sua força, merece respeito. Por outro lado, os povos não tinham consciência coletiva alguma. Então, uma vez que as ovelhas não possuíam conhecimento para escolhê-lo, o rebanho só poderia ser submetido à força pelo seu chefe, por imposição, conforme as leis naturais. O eco do poder de Luís XIV sustentou o reinado vazio de Luís XV por lei de inércia, por força do impulso recebido. A classe dos vencedores na luta pela vida tinha de gozar os frutos dos seus esforços. Mas o ócio os tornou em seres inúteis e o seu crédito esgotou-se. A vida, porém, não admite os seres inúteis e preparou-se para liquidá-los. Foi um reinado em descida, em que a grande Versalhes apodreceu na dissipação. Aqui começa a emborcação das posições. Enquanto a aristocracia perde virtude e força nos prazeres da vida, o povo conquista, no sofrimento, inteligência e energia para se rebelar, e cheio de desejo, olhando ao longe a bela festa, vai se preparando para a revolta. Temos assim dois movimentos opostos, pelos quais o nível da força descia de um lado e subia do outro. Enquanto o povo ignorante encontrava no sofrimento o estímulo para desenvolver suas qualidades de luta, os dominadores encontravam no gozo requintado o entorpecente que adormecia suas qualidades vitais. Tudo foi assim automaticamente preparado durante o reinado de Luís XV. Quando Luís XVI subiu ao trono, tudo estava quase maduro e esperava somente a oportunidade para estourar. A classe dirigente estava completamente apodrecida, e o rei era um campeão de fraqueza. Dos dois vasos opostos, um tinha se enchido e o outro esvaziado. O próprio Luís XV tinha intuído isso, quando dizia: "Depois de mim, o dilúvio".
e o dilúvio chegou. Vemos aparecer então aquele que o povo chamou de tirano, um homem sobretudo bom, que teria sido um ótimo pai de família, um rei que pensava ser o pai do seu povo. Para não derramar o sangue do povo, ele afastou de Versalhes os batalhões na hora em que mais precisava de defesa, pois a multidão aproximava-se para levá-lo com a família a Paris, onde iria encontrar a morte. Este era o tirano. Mas os tempos estavam maduros. A injustiça dos abusos da aristocracia e do clero havia sido cometida, e era necessário então saldar as contas e pagar a dívida perante a justiça da lei. Eis então que a história atinge seu objetivo, lançando na boca do povo esse rei manso para que fosse mais fácil devorá-lo. Se estivesse reinando Luís XIV, que possuía não apenas muito orgulho, mas também poder, e que não tinha apenas egoísmo, mas também habilidade política e militar, então o povo teria encontrado um osso duro demais para roer, e perante a força, teria não só achado justo respeitar tudo, mas também considerado absurdo proclamar direitos, quaisquer que fossem suas necessidades e seus sofrimentos. A injustiça sempre existiu, mas só foi reconhecida como tal naquele momento, quando a fraqueza do governo permitia ao povo tornar-se proporcionalmente forte para impor com a força a sua própria justiça. Eis o verdadeiro jogo da história, e o exemplo repete-se todas as vezes que a vida encontra-se nessas condições. Um direito é considerado tal somente quando quem o sustenta possuir os meios para realizá-lo. E o sofrimento, provocando a reação do homem, está sempre pronto para fornecer a ele esses meios, fazendo-o desenvolver suas qualidades na luta. Bondade, caridade e compreensão recíproca só aparecem em níveis superiores de vida. Quais foram então os resultados de todo esse movimento de forças observado aqui? Primeiro, o povo deu provas de ter aprendido a lição na escola de seus chefes, repetindo seus métodos para dominar. E esse método continua sendo repetido numa escala sempre maior até hoje. Segundo, os povos saíram da menoridade e começaram a se dirigir por si próprios, aprendendo a eleger bem ou mal seus chefes, iniciando uma experiência nova, adequada para desenvolver uma consciência coletiva e novas formas de inteligência. Terceiro, o sangue da aristocracia não foi derramado em vão na Revolução Francesa. A lição ficou e ensinou muita coisa ao mundo de então, para que não caísse mais nos mesmos erros. A lição fez ver que os abusos são perigosos, porque depois, por compensação, a injustiça e a dívida têm de ser saudadas. E dessa vez, também o mestre que ensinou a lição foi a dor. Atualmente, semelhantes abusos não seriam mais possíveis, pois tais privilégios da aristocracia e do clero seriam hoje um absurdo. É verdade que o homem, no fundo, permaneceu o mesmo. A burguesia substituiu a aristocracia e procurou imitá-la, assim como o proletariado está pronto a imitar a burguesia, querendo hoje substituí-la. Porém, semelhantes excessos de egocentrismo em favor de grupos particulares e em forma legalmente reconhecidas não seriam mais possíveis hoje. Torna-se cada vez mais inaceitável a concentração dos benefícios da vida nas mãos de poucos, que os subtraem dos outros para si. A moderna tendência coletivista e igualitária procura estender a um número sempre maior de indivíduos as vantagens que antes ficavam concentradas somente em favor dos vencedores. O mundo progride assim para a justiça social, a igualdade e o altruísmo em formas de vida organizada, coisas que pertencem a níveis evolutivos mais adiantados.
Vemos aqui, uma vez mais, funcionar a lei em sua maravilhosa sabedoria. É assim que também no terreno social, a cada erro corresponde uma lição de sofrimento para que o erro não se repita. Desse modo, o mundo automaticamente tende a progredir. Cada lição representa uma dura experiência que não é fácil esquecer. Ter experimentado as consequências do abuso representa o melhor meio para tirar a vontade de repetir o abuso. Desse modo, o homem, pelo fato de aprender a não olhar mais para a vantagem imediata, que faz dele depois uma vítima, torna-se capaz de enxergar além das aparências formadas por suas ilusões psicológicas, apercebendo-se da necessidade de levar em conta também o bem-estar do próximo, porque o problema da felicidade não se pode resolver isoladamente, só para si. Tudo o que vivemos fica escrito não só na história, mas também em nossa carne. A dor tem o poder de fincar em nós um marco indelével. Assim, o homem vai entendendo cada vez melhor a inviolável estrutura da lei, pela qual, como já dissemos tantas vezes, quem faz o bem ou o mal, o faz a si mesmo. Tudo volta à fonte com um movimento de forças semelhante ao das forças do espaço curvo, cujas leis parecem vigorar também no terreno da moral. Encontramo-nos assim perante um princípio de curvatura universal, verdadeiro em todas as dimensões e níveis de existência. Parece que em todos os planos, cada impulso tende automaticamente a voltar à fonte de onde partiu, sendo este um dos princípios fundamentais da lei. Assim, a teoria científica do espaço curvo não só concorda com a teoria apresentada aqui, que se poderia chamar de moral curva, mas também a confirma. Em ambos os casos, não haveria deslocamentos em sentido absoluto, mas só relativo. Seriam, então, movimentos apenas aparentes, como os das ondas do mar, onde não há deslocamentos de água, mas sim uma espécie de vibração fechada em si mesma, num contínuo movimento de retorno. Da mesma forma, os movimentos da conduta humana seriam uma espécie de vibração fechada nesta lei de retorno, pela qual cada impulso nosso nada desloca a não ser nossa própria natureza, recebendo sobre si o que quis lançar fora de si. Desse modo, o ser vai experimentando, amadurecendo e evoluindo. Quisemos assim, neste capítulo, observar como o princípio da curvatura da moral verifica-se também no terreno social da coletividade humana. Por isso, podemos concluir que o princípio pelo qual quem faz o bem ou o mal o faz a si mesmo é verdadeiro não somente para o indivíduo, mas também para as diferentes classes, camadas e grupos sociais. Com esta maravilhosa técnica, são superadas todas as tentativas humanas de injustiça, pois quem, para seu bem-estar, faz o mal aos outros, acaba sofrendo o mal na própria carne, assim como quem, por ter feito bem ao seu próximo, recebe para si o bem que mereceu. Com esta técnica, cada vez mais o ser está constrangido automaticamente a realizar a justiça da lei, subindo da injustiça para a justiça, da desordem para a ordem, da luta entre egocentrismos rivais ao estado orgânico da humanidade civilizada. O processo é sempre o mesmo. O homem tende a experimentar os dolorosos efeitos da injustiça, da desordem e do egoísmo para chegar a compreender que o mais proveitoso para si mesmo é que se realizem a justiça, a ordem e o altruísmo. Semelhante às ondas do mar, há um movimento ordenado na sucessão histórica das revoluções. Cada uma sustenta e impulsiona a outra, num movimento comum que as liga todas num mesmo processo.
Acontece então que, enquanto houver camadas inferiores exigindo justiça por se encontrarem esmagadas pelas camadas superiores, essa classe exploradora não terá paz e será obrigada a se defender das contínuas tentativas de assalto por parte da classe explorada. Quando nesta luta os dominados vencem, então eles apoderam-se da posição dos dominadores e tomam o seu lugar para gozar das mesmas vantagens, porém sujeitando-se aos mesmos perigos e cometendo os mesmos erros, condição na qual serão obrigados a pagar a mesma pena, porque enquanto houver um homem explorado por outro, ele procurará saltar em cima do seu opressor para tomar dele a posição de domínio. Trata-se tão somente de posições diferentes, que os mesmos homens vão ocupando sucessivamente, tal como a mesma água toma as diferentes posições das ondas em movimento. A lei é uma só para todos, e cada um tem de aceitar as vantagens, os perigos e os esforços que a posição de cada um implica. Assim, em posições diferentes, todos estão cumprindo o mesmo trabalho, igual para todos, de fazer experiências, as quais, embora diferentes, levam ao objetivo fundamental, que é evoluir. Nesse rodízio de posições e dos respectivos trabalhos, nessa sequência de vantagens e abusos escalonados ao longo do caminho das experimentações comuns, nessa compensação entre tantas injustiças diferentes, realiza-se a justiça da lei, pela qual tudo se paga e todos têm de aprender a mesma lição através das mesmas experiências. O universo, em toda a sua variedade, constitui uma unidade, na qual uma infinita multiplicidade coordena-se em harmonia, regida por uma lei geral. Assim, através da coordenação das inúmeras injustiças particulares, pelas quais cada um paga o que deve, realiza-se a justiça universal da lei. Abre aspas. Quem estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Fecha aspas. Mas existiria alguém que esteja sem pecado e não tenha dívida alguma para pagar a justiça da lei, sofrendo o que às vezes chama-se de injustiça? Esta é a verdadeira justiça, que abrange a todos e está acima de todos, pela qual todos têm de pagar e perante a qual todos somos iguais. Eis como, pela lei, foi realizada e sempre existiu a verdadeira igualdade, hoje tão almejada em vão pelas classes sociais em luta. Agora podemos compreender o significado de tudo isso e entender o que está acontecendo. Acima de todas as rivalidades do formigueiro humano, permanece resplandecendo a sabedoria da lei, invisível, poderosa, inflexível, sempre presente. Nela, compensando-se e coordenando-se, tudo se resolve. Eis a conclusão. Final do capítulo 24.